Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E louvado seja Deus, nós estamos aí no quadro Liturgia da Palavra Dominical, onde nós refletimos os textos da Liturgia da Palavra de cada semana, de cada domingo, que a Igreja nos propõe em sua sabedoria, guiada pela alma da Igreja, que é o Espírito Santo. Meus amados irmãos, estamos aí hoje no Domingo de Ramos, Domingo da Paixão do Senhor, Domingo de Ramos, né? E nós iremos refletir de maneira muito breve o que é o Domingo de Ramos, né? O que se celebra nesse dia. Essa celebração, ela se inicia fora da igreja, né? Ela se inicia à parte. O sacerdote, junto com o povo de Deus, se aproxima de algum local adequado ou de uma igreja menor. Ali acontece a bênção dos ramos e depois da bênção dos ramos, o sacerdote proclama o Evangelho, e o Evangelho que deste ano, o ano B, é o Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo do 1 ao 10. Eu vou lê-lo para nós podermos meditarmos um pouco sobre esse domingo. Naquele tempo, quando se aproximaram de Jerusalém, na altura de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: Ide até o povoado que está em frente, e logo que ali entrardes, encontrareis amarrado um jumentinho que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém disser: Por que fazes isso? Dizei: O Senhor precisa dele, mas logo o mandará de volta. Eles foram e encontraram um jumentinho amarrado junto de uma jumenta, do lado de fora, na rua, e o desamarraram. Alguns dos que estavam ali disseram: O que estás fazendo, desamarrando esse jumento? Os discípulos responderam como Jesus havia dito, e eles permitiram. Levaram então o jumentinho a Jesus, colocaram sobre ele seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam apanhado nos campos. Os que iam à frente e os que vinham atrás gritavam: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito seja o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana no mais alto dos céus. Então, meus amados irmãos, a partir dessa proclamação do Evangelho, se inicia a partir daí a procissão de ramos em direção à igreja, onde será celebrada a liturgia eucarística. Esse Evangelho traz para nós a memória das profecias de que o rei, o profeta messiânico dizia, o profeta Isaías, o rei de Israel virá montadinho num jumento, filho de uma jumenta, como está escrito no Evangelho e foi colocado pelo evangelista São Marcos também. Ou seja, um sinal de que a dinastia, da tribo de Davi, da descendência de Davi, da linhagem de Davi, um rei se sentaria, seria proclamado e se sentaria no trono de Jerusalém. Ou seja, esse rei é o próprio Cristo, é o próprio Jesus, é o próprio Senhor. E a partir daqui, da entrada messiânica de Jesus em Jerusalém, da entrada de Jesus sendo proclamado rei, sendo proclamado rei de Israel, daí se inicia todo o projeto de Deus para redimir a humanidade. Quando eu digo todo o projeto, eu foco aqui a paixão do Senhor, ali, os últimos dias antes da morte de Cristo. E assim acontece. E as leituras de hoje vêm colocar para nós
isso de maneira ainda muito forte a respeito de Jesus como servo sofredor, como aquele que veio sofrer a paixão para nos resgatar da maldição da lei, para nos resgatar do reino de Satanás e nos introduzir no seu reino de amor. A primeira leitura de hoje é extraída de Isaías capítulo 50, versículo do 4 ao 7, que fala exatamente de Jesus como sendo aquele servo obediente que recebeu do Senhor uma língua adestrada para pregar, para anunciar o seu reino, como sendo aquele que recebeu do Senhor, ouvidos apurados e excitados para prestar a atenção como um discípulo. E é por isso que Jesus, ao ouvir inúmeras vezes, como por exemplo no batismo, a voz do Pai que dizia: "Este é o meu Filho amado, escutai-o", como na transfiguração e como em tantos outros momentos, como por exemplo no Evangelho do domingo passado, quando alguns gregos queriam ver Jesus e se ouve uma voz vinda do céu e Jesus dizia: "Essa voz que escutais não é por causa de mim, mas é por causa de vós", E ali se dizia que era uma voz como voz de trovão. Então Jesus tinha esse ouvido apurado para ouvir as palavras do Pai. E ele mesmo disse: "O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai". E aqui, na primeira leitura de hoje, o profeta messiânico, o profeta Isaías, vem dando detalhes a respeito de como Jesus seria maltratado após a sua prisão. "O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás". Aí versículo 6 da primeira leitura de hoje. "Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparada, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso não me deixarei abater o ânimo, não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não serei humilhado". Então, a liturgia de hoje vem apresentar Jesus como servo sofredor, mas não como servo humilhado. O servo sofredor, mas não como o derrotado. Aparentemente, numa visão, numa perspectiva meramente humana e carnal de alguém que não é tomado pela graça de Deus e não se deixa conduzir pelo Espírito Santo e que vive apenas e meramente pela carne, como são as situações de muitas pessoas nos dias atuais, como é a situação de muitos governantes nos dias de hoje, como é a situação de muitas pessoas até mesmo dentro da igreja, se deixam levar simplesmente pela carne. E levando-se pela carne, não consegue ver o que acontece nesta ação do Pai, na pessoa do Filho, por meio de sua paixão, para nos redimir e nos salvar. O salmista nos apresenta de maneira extraordinária um cântico que brada aos nossos corações: meu Deus, por que me abandonastes?". Veja, na primeira leitura, Jesus diz que coloca sua confiança no Senhor e deixa o seu rosto impassível como pedra, porque sabe que não seria humilhado. E logo no Salmo, Salmo responsorial, vem mostrar um salmo que diz: meu Deus, por que me abandonastes?". Como se Deus de fato tivesse abandonado o Senhor. Mas Jesus ali, como homem, sofre não somente a paixão no seu corpo, mas como no primeiro vídeo aí que eu falo sobre a paixão do Senhor nessa semana, Jesus sofre a sua paixão também na sua alma, e a alma humana de Cristo grita: meu Deus, por que me abandonaste? Riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, ele o liberte. E agora o salve, se é verdade que ele o ama. Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado.
Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhes louvores, glorificai-o, descendentes de Jacó, e respeitai-o, toda a raça de Israel. Meus amados irmãos, aqui está, de maneira extraordinária, o servo sofredor depositando a sua confiança no Senhor e esperando dele a sua libertação. A segunda leitura foi extraída de Filipenses, capítulo 2, versículo do 6 ao 11. E o apóstolo Paulo vem falar para nós, como falou para os filipenses e também fala para nós hoje, como é grande esse mistério da obediência, como é grande esse mistério do amor de Jesus, como é grande esse mistério da paixão do Senhor e quais os frutos que ela gera em cada um de nós. Diz assim: Jesus Cristo, existindo em condição divina, não se fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, de servo, e tornou-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, meus amados irmãos, e a partir daqui, a partir dessa fala de Paulo diz, mesmo ele sendo Deus, ele se humilhou. A humilhação de Jesus na sua paixão se inicia exatamente como ele. Logo, manda que os seus discípulos busquem um jumentinho. Porque era comum em Israel, era comum no grande apogeu dos grandes reis de Israel, como Davi, Sansão, Salomão e todos os outros reis de Israel, era comum deles voltarem triunfantes da vitória, montado em cavalos extraordinários e acompanhado de todo o seu exército, e ali naquela organização trazendo a bandeira, a bandeira da vitória estendida, trazendo um pouco mais abaixo a bandeira do rei inimigo que havia sido derrotado. E aí o Senhor Jesus faz extremamente diferente. Ele se coloca entrando em Jerusalém montado em um jumentinho, mostrando a sua humildade. E o apóstolo Paulo deixa isso muito claro, mesmo sendo Deus, ele não quis as pompas deste mundo. Ele se humilhou como servo, como escravo. E aqui nós podemos meditar a paixão do Senhor de maneira extraordinária, quando nós podemos assim desfrutar de um mistério tão grandioso. O evangelho deste domingo do ano B se encontra no capítulo 14 de São Mateus, ou melhor, de São Marcos, do versículo 1 até o capítulo 15, versículo 47, Não, até o versículo 15, capítulo 15, versículo 47. É um evangelho grande que as pessoas até tem aí alguns leitores para fazer aquele jogral, como se fosse um jogral, e eu não vou meditá-lo aqui todo, mas fica aqui a minha dica para você. Toma esse evangelho hoje, medita nesse evangelho, contempla esse evangelho, porque aí está contido os grandes mistérios da paixão do Senhor, os grandes mistérios dos sofrimentos que Cristo sofreu por mim, por você, dos grandes mistérios da paixão de Cristo, dos grandes mistérios do amor de Deus em entregar o seu Filho amado, o seu Filho que nos ama. E tudo isso de maneira humilde, de maneira obediente, tomando sobre si as nossas feridas,
tomando sobre si os nossos pecados, tomando sobre si as nossas enfermidades. E por suas chagas nós somos curados. Se você não tiver condição de ir à missa, a procissão de Ramos, e participar liturgicamente, presencialmente desta grande liturgia, eu convido você a tomar em sua casa, com paciência, os textos deste domingo e meditar um a um, com zelo, com amor, porque eu sei que o Senhor falará muito ao teu coração e com certeza você irá desfrutar de inúmeras graças que a paixão do Senhor nos concede nesse segundo domingo da paixão, o domingo de Ramos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a sua graça e sua bênção e nos auxilie nesse tempo de grande penúria, nesse vale de lágrima que nós estamos passando. Amém.